Como criar sinergia entre seus produtos dentro da sua loja. Hoje vamos falar desse assunto interessantíssimo. Eu sou Fernando Lira, CEO da Setori. Desde já, se inscreve em nosso canal, aciona nosso sininho e acompanha dicas incríveis. Hoje vamos falar de como criar sinergia entre os produtos do nosso mix, da nossa loja. E aí, o que é sinergia? É a junção de partes que, quando juntas, vão ter um valor muito maior do que o somatório de valores dela individualmente. É como se um produto dentro da nossa loja tivesse um valor 10, não estou falando de valores monetários, valor de força de venda, e o outro tivesse 15. E que a junção, quando um participa com o outro, quando um se colabora com o outro, esse resultado, em vez de ser 25, seria um resultado muito maior. Então, essa é a grande sacada da sinergia. E como a gente pode fazer uso da sinergia dentro da loja, dentro dos produtos, dentro do nosso mix? Vamos começar a entender como é que a loja de varejo funciona, não é nem entender, a gente lembrar, fazer aqui uma retrospectiva de quando o cliente chega em nossa loja. Então, temos um cliente que adentra a nossa loja e muitas vezes ele vem já predeterminado em busca de algum produto. E quando ele adentra a loja, dependendo do percurso que ele fizer, do caminhar, do fluxo que for montado para ele dentro da loja, ele começa a se defrontar com outros produtos. E aí já começa esse primeiro ponto da sinergia, né? Eu poder disponibilizar uma exposição que faça com que aquele cliente que buscou o produto A, ele consiga, nesse decorrer da loja, se defrontar com outros produtos que não estavam dentro do script de compra dele daquele dia, mas que geraram interesses. Então aí eu começo a criar sinergia, um produto levando força a outro produto. E existem várias maneiras da gente provocar esse comportamento, despertar no cliente essa energia mais positiva para a compra. Por exemplo, eu posso chegar dentro da minha loja, dentro de um setor da loja, e montar um espaço que leve produtos de vários setores. Então, vamos falar de uma loja de material de construção. Se eu crio um ambiente que tem uma parte de revestimento, que tem uma parte de louça, mas lá em cima eu tenho uma luminária, eu tenho, às vezes, até um interruptor, eu posso aplicar um papel de parede, eu tenho uma lixeira. Então eu começo a pegar produtos de vários setores e vou agregando ali e criando um processo que gera para o cliente que está percebendo aquilo, muitas vezes, um desejo de ter um ambiente como ele está vendo, né? Então, ele sai do foco inicial do produto que ele veio buscar e começa a somar. Casos interessantes, por exemplo, quando isso é feito, às vezes, no setor de piso, onde a gente pega e traz uma luminária para esse setor de piso e monta um ambiente que a luminária vai compor aquele processo. Muitas vezes o cliente está comprando o piso que ainda vai aplicar, ele ainda não chegou na parte de iluminação decorativa, mas aquilo criou um desejo tão grande nele em ver aquela luminária que ele já sonhou, digamos, lá na frente ele já sonhou um pouco no futuro, quando o ambiente dele estiver pronto, como ele gostaria que fosse parecido ou que tivesse aquela composição. E muitas vezes acontece, já teve casos, do cliente levar essa luminária, né, com bastante antecedência na hora da compra do piso, porque ele já começou a idealizar aquilo como é que vai ser e ele não queria perder aquela oportunidade de montar aquele processo que ele está deslumbrando. Então isso aí seria um ponto. Quando a gente desenvolve setores atrativos no decorrer do fluxo da loja, digamos que eu vou comprar um piso
mas eu vou passar por um setor de ferramentas, e esse setor está ambientado, esse setor está tematizado, esse setor está com produtos provocantes, mesmo que eu não seja um profissional, mas tem produtos da linha hobby, né? Todo mundo, muitas vezes, quem gosta de fazer algum trabalho em casa, gosta de ter um kit de ferramenta, gosta de ter uma furadeira diferente, gosta de ter um equipamento diferente, e de repente eu fui comprar o piso, que a gente está se referindo, e me defrontei com esse setor de ferramentas e me defrontei com equipamentos que me chamaram a atenção, que me fez ter manuseio, e quem sabe não, eu levar desse momento esse equipamento que me deu um despertar de desejo de tê-lo comigo. Então isso aí seria mais um ponto que a gente podia utilizar, gerando sinergia entre os produtos da nossa loja. Então a gente tem que entender que a gente precisa quebrar aquele paradigma que o cliente que veio comprar produto A, ele vai sair só com produto A. Ele vai comprar produto A e eu preciso que ele veja, que ele deslumbre, que ele se defronte com produtos de vários outros setores. E para isso eu tenho que estar num processo de exposição provocante, num processo de exposição impactante, que faça chamar a atenção dele naquele momento, mesmo sendo produtos que não estavam na sua linha de interesse momentânea. Então aí a sinergia começa a funcionar, um setor começa a ajudar o outro, um setor começa a despertar o outro, eu vou atrás de uma coisa e acabo levando uma outra situação. Eu posso fazer processos dentro da minha linha de marketing interno, de poder trabalhar com uma fita cross, uma fita clip, que eu traga para uma linha de exposição de produtos, um outro produto de um outro setor, mas que vai gerar ali uma energia, uma sinergia, e vai gerar uma provocação de compra. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de venda, que é o assunto principal, né, para nos gerar resultado, né, todo mundo está atrás de faturamento, faturamentos qualificados, a gente precisa vender mais, o que é que a gente vai fazer para vender mais? Tem vários pontos que a gente pode atuar, tá? Hoje a gente está falando especificamente de sinergia de produtos, de colaboração entre esses produtos. Então, são vários esses pontos que podem ser utilizados, podem ser abordados, e a gente tem que estar atento, porque como eu ia dizendo inicialmente, todo o processo, né, de venda, todo o processo de compra que alguém vai comprar, ela está muito aqui, está muito no despertar, está muito no que eu percebo, está muito na minha emoção, né? Porque muitas vezes eu entro numa loja, me defronto com um produto que eu não estava pensando em comprar, e eu acabo comprando porque eu fiquei mexido emocionalmente da maneira que ele estava exposto, ele me chamou a atenção, ele me deu algum desejo, às vezes até levo e digo, nem sei porque exatamente eu comprei, mas a emoção me fez comprar aquele produto naquela hora. Então a venda é isso, a venda é relacionamento, a venda é emoção, a venda é momento. Então a gente tem que preparar o nosso espaço para que a gente possa explorar de uma maneira saudável, mas de uma maneira imediata, no seu time, a nossa grande estrela, que é o nosso cliente. Ao vir na nossa loja, ele poder ter o prazer de ter uma percepção de muitos produtos, que acaba se comunicando, que acaba se interagindo, mesmo não sendo eles do mesmo setor. Então, tem várias formas que isso acontece. Você muitas vezes vê isso no supermercado, você vê isso numa fila única do caixa, porque tem uma pilha lá naquela fila única do caixa. Às vezes o cara comprou tudo e esqueceu da pilha, então criou ali um processo, né? Aquela pilha não está no setor exatamente dela, mas está criando uma sinergia do momento, do espaço, da fila única. Se eu tenho um produto elétrico, se eu tenho um eletrinho, por que não eu não ter próximo uma possibilidade de ter uma extensão? Por que não ter próximo uma possibilidade de ter um T de adaptação de tomada, né? Coisas que vão, naquele momento, fazer eu lembrar como consumidor que, além daquele produto, seria interessante que eu levasse um outro, mesmo não estando intimamente ligados naquela linha de compra. O que a gente pode entender sobre esse assunto é que tudo que a gente tiver dentro da nossa loja, cada produto, cada setor, eles precisam se colaborar
para que gere essa sinergia que a gente falou no início, para que um possa vir ajudar a venda do outro e a gente ter um resultado, uma somatória muitas vezes melhor do que a gente está tendo ou que a gente poderia vir a ter. Então fica atento a isso aí, começa a olhar os teus produtos, começa a olhar os teus setores, começa a enxergar que relação um produto pode haver com o outro, que lembrança um produto pode ter com o outro. O que é que eu posso fazer no caminhar, no fluxo da minha loja, para que eu gere caminhos atrativos e para que aquele cliente que sempre vai ao fundo da loja, porque muitas vezes lá está um produto de busca maior, um produto destino, ele possa se defrontar com outras possibilidades. O grande segredo do autoatendimento, principalmente em lojas que não são supermercados, não é a questão da gente fazer com que o cliente se atenda só. Isso não é a grande sacada do autoatendimento, por exemplo, do material de construção. A grande sacada é fazer com que ele tenha a liberdade de caminhar e se defrontar com outros produtos, porque a gente sabe que a maioria dos autoatendimentos eles são assistidos, né? Eles precisam de uma assistência em um determinado momento, diferente no supermercado que tem uma linha de atendimento muito mais independente. Então, a gente tem que fazer uso desse mecanismo. Como é que a nossa loja funciona, o que é que ela oferece e onde é que eu posso explorar cada vez mais, obviamente, de uma maneira saudável, o meu cliente, para que ele perceba, para que ele enxergue melhor todo o meu mix, para que ele sinta desejo, para que ele tenha realmente vontade de comprar muito mais do que ele vem inicialmente entrando na minha loja comprar. Isso é quem vai fazer a diferença no teu faturamento, isso é quem vai somar com o teu faturamento, isso é quem vai fazer você sair da caixa, isso é quem vai fazer você ter realmente um resultado muito mais interessante, que é o que toda empresa varejista busca. Ela batalha todo dia, a gente sabe que o varejo é uma guerra eterna, é concorrência, é promoção, é divulgação dos nossos concorrentes, que a gente tem que se preparar internamente. Primeiro ponto é, eu consigo atrair o cliente, depois que ele está lá dentro, o que é que eu tenho para oferecer para ele? E a sinergia de produtos é um ponto essencial, fundamental, não vai ter custo para você, seus produtos já estão lá dentro, é só você usar a linha de raciocínio, buscar conhecimento sobre isso e começar a fazer uso e ter resultado. Segue a gente, espero o próximo vídeo que vão vir com muito mais dicas.